Bem, bom dia, pessoal. A gente vai aí para mais uma correção, a semana 3, né, do seu PET 2. Eu ainda não solicitei entrega do material, mas deixe pronto que a qualquer momento eu te envio o endereço para poder me enviar as atividades até agora dadas. Ele inicia a terceira semana falando de uma série de conceitos que, de fato, ele não abordou aqui, tá? Um dos conceitos aqui, teorema de Tales, nos triângulos, a semelhança, figuras semelhantes, tem um monte de coisas aqui que não foram abordados. Mas eu vou aguardar que pode ser que apareça aí nos próximos. Ele começa as atividades revendo o conceito de semelhança de triângulos. Ele coloca para vocês a seguinte situação. Um poste de 18 metros de altura fica ao lado de um prédio comercial de 45 metros de altura. Em um determinado momento, verifica-se que a sombra desse poste mede 15 metros a menos que a sombra do prédio. Determine a medida do comprimento da sombra desse prédio. Eu coloquei para vocês aqui o que acontece. Eu posso garantir que são triângulos semelhantes, porque o o poste, né, vai estar no ângulo reto em relação ao solo e o prédio também vai formar um ângulo reto em relação ao solo. Quando eu fechar o meu triângulo, esse ângulo aqui, ó, fechado pelo topo do poste e o topo do prédio, também vão ser ângulos congruentes. O que a gente sabe da semelhança de triângulos? Se dois triângulos têm dois ângulos semelhantes, então esses dois triângulos são semelhantes. A partir daí eu posso montar a minha proporcionalidade em relação aos lados correspondentes. O que acontece? Eu posso dizer aqui que o lado oposto a esse ângulo está pelo mesmo lado oposto correspondente do outro. Então, vamos lá. Eu posso garantir que a altura do prédio está... Mentira, né? A altura do poste está para a altura do prédio, assim como vou procurar o outro ângulo correspondente. É claro que eu não vou procurar aqui, né? Porque aqui eu não tenho medida nenhuma, não estou preocupada com ela. Estou preocupada é com a sombra. E a sombra, o ângulo oposto a eles é este e este. Como eu comecei com a proporcionalidade com a altura do poste, eu vou começar do lado de cá com a sombra dele. Então, eu posso dizer que a sombra do poste x menos 15. Por que x menos 15? Ele falou que é 15 metros a menos do que a sombra do prédio. Então, a sombra do poste está para a sombra do prédio. Com a proporção feita, vocês já são doutores aí, eu posso fazer a multiplicação, né, para poder descobrir. 18 vezes x, 18x, é igual a 45 vezes o x, 45x, menos 45 vezes 15, que eu fiz a conta aqui para poder adiantar minha vida e já não sei onde que eu coloquei. Mas, enfim, vamos fazer de novo, já que é assim. O que você vai fazer? 45 vezes o 15. 5 vezes 5, 25, vezes 4, 20, mais 2, 22, e 1 vezes 45 são 45. Então, vai dar 675. Organizando a equação do primeiro grau, eu vou ter 18x menos o 45x é igual a menos 675. 18 menos os 45, 27 menos 27x é menos 675. Como está multiplicando, vocês já são doutores e sabem que eu passo com a operação inversa. Então, x vai ser 675 dividido por 27. E 675 dividido por 27 são 25. Ok. Ele perguntou, foi
Determine a medida do comprimento da sombra desse prédio. Então, a medida do comprimento da sombra do prédio vai ser de 25 metros. Ele está revendo o conceito aí da segunda semana. Bom, próximo item. Ele vem aplicando para te provar, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ele diz o seguinte: a gente pode aplicar as relações de proporcionalidade dos ângulos formados entre paralelos cortados por transversais. Podemos verificar a relação dos ângulos internos de um triângulo. Bom, o que ele faz aqui? Ele deixa tudo pronto para você e é para você analisar. Ele te deu o triângulo ABC. O que foi feito? Foi traçada uma reta R paralela ao lado BC, tá certo? Com o traçar dessa reta paralela ao lado BC, foram formados mais dois ângulos, o ângulo E e o ângulo I. Aí ele pergunta, então, o que podemos afirmar sobre esses ângulos? E te pede, pense um pouco antes de responder à atividade. Na próxima página, ele vem e começa a analisar as situações. O que era para você concluir? Primeiro, já estava escrito lá, né? Na realidade, era só ler e entender. Veja se as suas conclusões parecem com essas. A reta R é paralela ao segmento BC, tá? Isso é paralela aqui, ó. Deixa eu traçar. Ele está afirmando para você que a reta R é paralela ao lado BC. Ó, paralela não se encontram. Ou seja, a distância entre as duas permanece constante. Os lados AB e B e AC são transversais, né? As retas R e a reta que contém o lado BC. Então, ele está dizendo que esse lado aqui, ó, AC, vamos marcar, e o lado AB são transversais à reta R, que foi traçada, e a reta que contém o lado BC. O ângulo E, tá aqui, é alterno interno ao ângulo formado no vértice B. Alterno interno, né, tá dentro das duas paralelas, estão de lados opostos, alternos internos. O ângulo I é alterno interno com o ângulo formado no vértice C. É alterno interno. Os ângulos EI e o ângulo formado no vértice A é II e o ângulo formado no vértice A, se você olhar, eles medem 180 graus. Então, a gente diz que eles são suplementares. Se E é congruente ao ângulo formado no vértice B, se I é congruente ao vértice C, então os ângulos formados A, B e C são suplementares. Esse com esse são suplementares, ou seja, formam ângulos de 180 graus. Resumindo a história, ele quer que eu fiz aqui para vocês um triângulo, marquei os ângulos. Então, o que ele está afirmando para você? Que quando você somar, eu vou recortar os ângulos, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar para vocês, ó, eu vou unir os vértices desses ângulos, tá aqui. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Lembrando que isso aqui são os ângulos do triângulo original. Quando a gente soma, quando a gente junta tudo, você pode perceber que isso é um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Então, o que ele quer que você conclua? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E é óbvio,
Ou não tão óbvio assim, se você quiser, você pode verificar que a soma dos externos é igual a 360. Bom, deixa eu colocar para vocês aqui o porquê que é 360. Acho que eu vou deixar para a próxima aula, que eu não fiz o material, vai ficar atrasando. Aí, na página, continuando aí, você pode vir aqui, ó. O ângulo destacado com a cor laranja, que era o ângulo θ, tá certo? Na imagem é chamado de ângulo externo do triângulo. É externo porque tá de fora. Todos os ângulos do triângulo têm seus ângulos externos, tá certo? Todo ângulo tem o seu ângulo externo. Se eu prorrogar esse lado aqui, ó, tá certo? O prolongamento desse lado com este lado vai ter mais um ângulo externo aqui. Se eu prorrogar esse lado aqui, o que que acontece? O prolongamento desse lado vai formar um ângulo externo aqui. Então, são 3 ângulos internos e 3 externos. Ele pergunta assim, qual a soma dos ângulos alfa, beta e gama? Alfa, beta e gama. A soma deles, como é soma dos ângulos internos de um triângulo, vai ser sempre 180 graus, indiferente de que triângulo seja. Qual a soma dos ângulos beta e θ? Aqui você tem um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta também é 180 graus. O que acontece? Que relação tem o valor de alfa e gama com o valor de θ? Que relação tem o valor de alfa e gama com o valor do ângulo θ? Isso aqui é uma propriedade fundamental, porque isso aqui é ângulo externo. Um ângulo externo sempre vai ser igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo beta é adjacente. Eu tiro ele. Então, o ângulo θ é igual à soma de alfa mais gama. Tá certo? Então, qualquer ângulo externo vai ser a soma dos outros dois não adjacentes a ele. Então, se eu quisesse o ângulo alfa, por exemplo, né? Mentira, eu vou chamar o ângulo aqui de A, tá? Se eu quisesse a medida desse ângulo A externo, ele é igual à soma dos outros dois não adjacentes. Esse aqui é adjacente porque tem um lado comum. Então, esse ângulo externo seria a soma de gama mais beta. O ângulo B externo aqui seria a soma de alfa mais beta. Vamos para o próximo. Se o valor de θ for 150, qual será o valor de beta? Ele está perguntando o seguinte, se o valor do ângulo θ, se aqui for 150, qual vai ser o valor de beta? Os dois juntos é 180. Então, se θ é 150, o beta só pode ser 30 graus, tá? Sabendo que o valor de gama é 56 graus, ele diz que o gama é 56 graus. Qual será o valor de alfa? Bom, considerando que aqui é 30 e que aqui é 56 e que tudo é 180, 30 mais os 56 vai dar 86. Então, o que você tem que fazer? 180 menos a soma dos dois. 30 mais 56 são 86 graus, que vai dar um total de 94 graus. Bom, a atividade da semana 3 fica por aí. Só que eu preciso ver com vocês o conceito de ângulos formados por paralelas cortados por transversais. Eu vou enviar um vídeo aula para vocês, além da minha, que talvez facilite. O que acontece aqui?
a gente tem duas retas paralelas, reta R, reta S, cortada pela transversal T. Essa transversal forma com as paralelas 8 ângulos, tá certo? Esses ângulos têm nomes e medidas específicas. Eu digo sempre o seguinte: quando você tem duas paralelas cortadas por transversal, vou colocar aqui, ó, paralela, paralela, transversal. Se eu souber a medida de um dos ângulos, eu sei o dos outros. Porque esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse. Então, eles são congruentes, têm medidas iguais, tá certo? A soma desse com esse aqui, ó, que eu vou colocar de uma outra cor, vou colocar rosa. A soma desse com esse é 180, não é isso? 180. Então, esse aqui é 180 menos o ângulo que eu vou chamar de A. Se esse aqui é 180 menos o ângulo A, o de cá é oposto pelo vértice com este. Então, também tem medidas iguais. O que que acontece? Se você puxar isso para cá, você vai ter ângulos com medidas iguais. Então, vamos supor, imagina isso escorregando aqui, ó, essa circunferência vindo para aqui. O ângulo A vai ficar aqui, ou seja, o ângulo A vai ter medida igual ao ângulo B. O ângulo K vai ter medida igual ao ângulo que eu vou chamar de D. Esse ângulo que eu vou chamar de L vai ter medida igual ao ângulo chamado de M. E o ângulo 180 menos alfa vai ter essa medida também igual. Então, se você conhece um, você acaba por conhecer todos. Bom, vamos para as denominações, tá? Coloquei aqui para vocês ângulo A, B, C, D, E, F, G, H. O que que acontece? Tem ângulos que ficam internos. Ó, se eu tampar aqui, eles são internos às duas paralelas. Então, os internos aqui é D, F, E. E tem ângulos externos, que são B, A, G, H, correto? Então, o que que a gente pode definir? Os ângulos alternos internos. Alternos internos. O que que são alternos? Estão de lados diferentes, né? São dentro, mas de lados diferentes. O ângulo E, o ângulo C com o ângulo E, o ângulo D com o ângulo F. Todo alterno interno são congruentes, ou seja, tem medidas iguais. Então, se D medir 20, o F mede 20. Se aqui medir 20, os dois juntos são suplementares, aqui tem que ser 160. 160C, 160E. Então, ângulos alternos internos têm medidas congruentes, ou seja, medidas iguais. O mesmo acontece com os ângulos alternos externos. Alternos externos está do lado de fora das paralelas e estão de lados diferentes. O ângulo A com o ângulo G, o ângulo B com o ângulo H. Também tem medidas congruentes. Colaterais externos. Colaterais significa mesmo lado, tá certo? Então, quem seria colaterais externos? O ângulo B e o ângulo G, o ângulo A e o ângulo H, tá certo? Quando são colaterais internos ou externos, eles são suplementares, ou seja, eles formam ângulos de 180 graus, quando somados. Então, colaterais externos, o B com o G. Se você perceber, se você conseguir deslizar essa circunferência aqui para cima,
o ângulo B vai ficar aqui no lugar do F. E o F mais o G, 180 graus. Então, eles são suplementares. A mesma coisa acontece com os colaterais internos. Então, colaterais internos é com F, D com E. São suplementares também. Você pode perceber que se você conseguir deslocar essa circunferência para cima desta, o ângulo D vai ficar em cima do ângulo H. E somando D com E, 180 graus. E os ângulos correspondentes são aqueles que ficariam exatamente um em cima do outro aqui, ó. Então, se eu deslizasse isso para cá, o B com E, o A, o B com F, o A com o E com G, o D com H, tá certo? Então, isso são chamados de ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes têm medidas congruentes. Então, só para finalizar, correspondentes, alternos internos, alternos externos, são ângulos congruentes. Os colaterais externos e internos são ângulos suplementares. E o que é ser ângulo suplementar? É quando a soma dos dois dá um valor total de 180 graus. Bom, pessoal, faça aí a sua correção, faça as atividades que eu estou te enviando hoje e bons estudos para vocês.